Será que você é rico ou você é pobre nos termos da lei? Quer saber? Fica um pouquinho mais que nós vamos tirar essas dúvidas e muitas outras nesta aula. Aproveita, se você é inscrito no canal, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu e esse vídeo fizer sentido e você gostar de conteúdos desse tipo, se inscreve e no final deixa seu like. Pessoal, vamos lá. É, uma aula bem simples, um conteúdo didático aqui que eu espero trazer para todos vocês, tá bom? Nós vamos falar a respeito da Lei 15.270 de 25, que saiu no final do ano passado, e essa lei ficou muito famosa na mídia porque ela trouxe isenção de imposto de renda para uma certa faixa, deu uma atualizada na tabela de imposto de renda, mas também trouxe a tributação para alta renda. Então, brincadeira à parte, o que eu falei lá no começo era verdade. Essa lei ela definiu quem é rico no Brasil e quem não é rico e que é sujeito ou que vai receber essa isenção, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que essa lei, ela é uma lei alteradora. Ela alterou uma legislação que tratava do imposto de renda lá de trás, de 1995. A segunda questão é que essa lei ela não trata a respeito do chamado imposto sobre grandes fortunas, né? Esse imposto existe, está na Constituição, mas nunca foi efetivamente criado, talvez por falta de quórum, se é que você me entende. E essa lei também, nós não podemos confundir a tributação de alta renda com o que a gente chama de imposto de renda sobre ganho de capital, que é muito comum, não só sobre isso, mas ele é muito comum quando se tem um lucro imobiliário, tá bom? Então a lei não é nada disso. Mas aí você pode me perguntar, e aí, o que que é essa lei então? Bom, essa lei, como eu falei, trouxe um novo fantasma da alta renda, o imposto sobre a alta renda, que ficou conhecido, ou está sendo conhecido como imposto de renda, pessoa física mínimo. É um mínimo que vai ser aplicado para valores ou rendimentos que ela considera como de alta renda. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui e a gente vai seguindo. O que que é essa lei, então, ou do que se trata exatamente essa tributação, tá bom? A Lei 9.250, como eu falei, que é a lei que trata do imposto de renda, que foi alterada por essa lei. Ela determinou no seu artigo 16A que a partir do exercício de 2027, ou seja, a partir do exercício do ano que vem, mas já está sendo computado o ano calendário de 2026. Então, para quem não sabe, imposto de renda é sempre sobre o ano anterior, né? A gente pega, por exemplo, agora nós estamos na fase de apresentar o imposto de renda referente a tudo que você recebeu, aos seus ganhos e tudo mais, referente ao ano de 2025. E nós vamos tributar isso, nós vamos apresentar isso agora em 2026. A mesma coisa essa lei está dizendo, que a respeito, a partir do exercício do ano que vem, 2027, do que ocorreu de 2026, a pessoa física, cuja soma de todos os seus rendimentos, presta atenção, a soma de todos os seus rendimentos recebidos no ano, ou no ano de 2026, que for superior a 600 mil reais, isso dá aproximadamente 50 mil reais por mês, fica sujeito à tributação mínima do imposto de renda pessoa física. Essa é a tributação de alta renda e é a respeito disso que nós vamos conversar agora, tá bom? É, essa mesma lei, para quem não se lembra, ela trouxe uma faixa de isenção, então para quem ganha, tem rendimentos tributáveis até 5 mil reais, vai ficar isento de imposto de renda, e trouxe uma faixa de benefício, uma faixa de grande de redução, que é entre 5 e 7.300, 7 mil e alguma coisinha aí, vai ter uma redução drástica do imposto de renda. A partir de 7 mil até os 50 mil reais mensais, vai incidir a tabela de imposto de renda como a gente já conhece, até 27,5% a tabela normal. A partir de 50 mil reais ou 600 mil ano, aí vai começar a incidir o imposto de renda, que pode chegar até 10%. Tá joia? Então vamos tentar entender um pouquinho como que funciona isso. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que existem rendimentos que são tributáveis e rendimentos que são isentos ou não tributáveis, tá bom? Então, como rendimento tributável, o mais conhecido é o salário. Então,
essa lei não vai modificar a lei de alta renda nada para quem tem os rendimentos tributáveis, não vai mudar nada sobre o seu salário vai continuar sendo tributado da forma que ele é tributado hoje pela tabela progressiva do imposto de renda. A mesma coisa vai acontecer com o Prolabore, que o Prolabore é aquele salário que as pessoas recebem por trabalharem para uma pessoa jurídica, para uma empresa, aluguéis, rendimentos advindos de aluguéis, e alguns investimentos que são tributados, né, como CDBs, aplicações em bolsas, fundos, debêntures, tesouro direto, etc., vão continuar sendo tributados como são tributados hoje em dia, pelas mesmas alíquotas, tá certo? E existem rendimentos isentos que vão continuar isentos. Quais são esses rendimentos? Os dividendos, que são o lucro auferido pela pessoa jurídica e depois distribuído para os seus sócios é chamado de dividendo. Os dividendos vão continuar sendo isentos, as LCIs, alguns investimentos, né? LCI, LCA, debêntures incentivadas, como CRI, CRA, doações, heranças e seguro de vida. Quanto a isso, continuará da mesma forma que sempre foi. Então, olha só, vou trazer para vocês alguns números e daí depois a gente vai para alguns exemplos para poder entender isso daqui de uma forma melhor, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, que eu falei para vocês, é a faixa de isenção que essa lei criou, tá certo? Ela criou uma isenção aqui para até 5.000 reais por mês, que dá 60 mil ano. Então quem recebe até isso daqui vai ficar isento do imposto de renda, e aí a nossa brincadeira de dizer que quem está isento é o pobre, tá? Mas basicamente é para trazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais por mês, tá bom? Nós estamos falando aqui de rendimentos tributáveis, tá bom? Depois nós vamos ter uma redução do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, para quem recebe até 88.200 por ano, que dá aproximadamente 7.350 por mês. Nessa faixa aqui de rendimentos tributáveis, nós vamos ter uma redução na alíquota de imposto de renda. E depois nós vamos ter o imposto de renda, as alíquotas de imposto de renda que a gente já conhece, progressivo, para quem recebe até 600 mil por ano ou 50 mil por mês. Então, quem recebe de renda tributável até esse valor, vai continuar sendo tributado como sempre foi pelo imposto de renda progressivo. Nós vamos pular essa faixa aqui um pouquinho e vamos para essa daqui, ó. Essa daqui são os super ricos, que a lei considera super ricos. São aqueles que recebem até 1,2 milhões por ano ou 100 mil por mês. Esses serão tributados em 10%, ou seja, a sua tributação, chamada imposto de renda, pessoa física mínimo, será de 10% sobre o rendimento, tá certo? E aí eu vou ensinar vocês daqui a pouco como calcular o imposto de renda dos ricos, ou o que a lei considera os ricos, que são nessa faixa aqui, que é uma alíquota que vai de 0 a 10% para quem recebe até 1.199,9999 por ano. Nós vamos aprender a calcular essa faixa de renda. Mas primeiro eu quero trocar uma ideia com vocês para esclarecer para vocês como funciona. Eu quero que vocês entendam que o que que a lei buscou a fazer, ou o que que a lei quer fazer nessa tributação, ou chamada tributação de alta renda. Ela quer tributar os rendimentos da pessoa física. Então, nós temos que entender que aquele que tem uma tributação sobre aquelas rendas que nós já falamos que são tributadas, que nós já elencamos aqui, nada vai mudar para ele, tá? Então, aquele que tiver uma tributação, vamos voltar aqui, ó. Aquele que tiver esses rendimentos tributáveis em valores muito altos e receberem rendimentos isentos menores, para esses nada vai mudar. E vocês vão entender com exemplos isso, tá bom? Mas para esses aqui nós não vamos encontrar modificação nenhuma, essa lei não vai afetar eles em nada. Agora, aqueles que têm rendimentos tributáveis menores e rendimentos isentos maiores, esses sim vão sofrer com a tributação de alta renda. Então, eu vou trazer alguns exemplos da gente lembrando o que são rendimentos tributáveis e isentos, para a gente entender como funciona ou como a lei quer que funcione essa questão, tá bom? Então, vamos lá. O
primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês, eu quero que vocês pensem em uma pessoa que recebe 600 mil no ano, 600 mil no ano de salário. Então, essa pessoa recebe 600 mil no ano de salário, tá joia? E ela recebe, lembrando que o salário é um rendimento tributável, e ela recebe 600 mil, os mesmos 600 mil, no ano de dividendos. Lembra que a gente falou que o dividendo é um rendimento isento, tá bom? Então, vamos pensar que esses 600 mil de salário, ele vai sofrer uma tributação de imposto de renda com uma alíquota de 20%, tá joia? Então, a alíquota do imposto de renda dessa pessoa, que essa pessoa vai pagar, é de 20%. Então, ela vai pagar de imposto de renda sobre o salário recebido no ano o valor de 120 mil reais. Tá joia? E sobre, e como vai afetar para essa pessoa a chamada tributação de alta renda, ou o que a gente está chamando de imposto de renda, pessoa física mínimo. Aí nós vamos voltar aqui, para entender isso daqui que nós vamos fazer o cálculo, nós vamos voltar aqui e lembrar que a lei falou que vai ser tributado todos os rendimentos. Lembram disso? Todos os rendimentos vão ser tributados. Se todos os rendimentos vão ser tributados, eu tenho que somar os rendimentos que foram tributados, como nesse caso o salário, e os que foram isentos também, como os dividendos. Somando esses rendimentos, nós temos um rendimento total dessa pessoa de 1,2 milhões no ano. Esse 1,2 milhões, voltando aqui para a nossa tabela, vamos para a nossa tabela aqui, ele vai estar exatamente aonde? No 1,2 até 1,2 milhões em diante, 10% do imposto. Então, nós vamos tributar esses 1,2 milhões do ano em 10%, uma alíquota de imposto de renda mínima de 10%. Ou seja, essa pessoa deve de imposto de renda 120 mil reais. Só que, como a gente já viu, essa pessoa já pagou 120 mil reais aqui quando ela foi tributada no salário dela. Então, no final, no ajuste final anual, ela não vai dever mais nada. Entenderam? Então, só recuperando aqui. Nós temos os rendimentos tributáveis e os rendimentos não tributáveis. Como a lei trata de rendimentos totais, nós temos que somar os rendimentos, verificar qual é a alíquota desses rendimentos, e aí verificar se houve ou não pagamento anterior, como nesse caso houve, compensar e ver se a pessoa tem que pagar algo a mais ou não. Entenderam esse primeiro exemplo? Por isso que eu falei para vocês que um rendimento tributável maior e um rendimento não tributável menor vai levar ao não pagamento de imposto, o imposto de renda pessoa física, valor mínimo, tá bom? Então vamos para outro exemplo aqui. Vamos agora pensar no seguinte. Deixa eu só pegar a borracha aqui. Deixa eu pegar a borracha, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. E vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos pensar agora no seguinte exemplo. A pessoa recebeu de salário 500 mil reais. Então, o salário anual dela foi de 500 mil reais, tá certo? Considerando a mesma alíquota que a gente já havia considerado, de 20% de imposto de renda, essa pessoa pagou de imposto de renda sobre o salário dela, aqui nós estamos tratando de salário, tá? O valor de 100 mil reais. Então, essa pessoa pagou 100 mil reais de salário, uma alíquota de 20%.
Essa pessoa recebeu de dividendos de uma empresa que ela era sócia, quando teve a distribuição de lucros, R$ 600.000. Os mesmos 600 do exemplo anterior. Tá joia? E aí a gente aprendeu que nós temos que fazer para calcular imposto de renda, para ser feito o cálculo do imposto de renda à pessoa. O que saiu aqui? Para fazer o cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica, desculpa, imposto de renda mínimo, imposto de renda, pessoa física, mínimo, nós temos que somar o total dos rendimentos. Não foi isso que a gente viu? Então, essa pessoa teve o total de rendimento dela, os 500 do salário mais os 600 dos dividendos, em 1,1 milhão no ano. Então, esse foi o rendimento total dessa pessoa. Há uma alíquota de 10%, uma alíquota de 10%, essa pessoa deve, de imposto de renda, R$ 110.000. Sendo que essa pessoa já pagou R$ 100.000, como nós vimos aqui em cima, a diferença entre um e outro é de R$ 10.000. Portanto, essa pessoa, no caso, vai ter que pagar de imposto de renda mínimo o valor de R$ 10.000. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente já começa a ver uma renda tributável, uma renda que foi tributada menor, um pouco menor do que a renda isenta, né? E aí, com isso, a gente vai ter um pagamento de imposto. Então, a gente já começa a ver, fazer efeito a lei de imposto de renda de valor mínimo, tá bom? Vamos para um outro exemplo aqui, em que isso vai ficar agora extremamente mais claro para vocês. Só eu apagar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, vamos lá. Agora nós vamos pensar no último exemplo aqui para vocês matarem de vez essa questão. A pessoa recebeu de salário no ano R$ 700.000. Então, essa pessoa recebeu R$ 700.000 de salário. Ela teve uma alíquota, vamos manter aqui a alíquota de 20%, tá? Essa alíquota de 20% estou colocando para facilitar a nossa vida. Ela teria pago R$ 140.000 de imposto de renda sobre o salário dela. Beleza? Agora ela recebeu de dividendos da empresa o valor de R$ 500.000. Ela recebeu R$ 500.000. Então nós vamos calcular aqui a soma dos valores recebidos dela foi de 1,2 milhões no ano. E nós queremos calcular o quê? O imposto de renda, pessoa física, mínimo. Tá joia? Esse imposto sobre a alíquota de 10%, essa pessoa deve R$ 120.000 de imposto. Mas ela já pagou quanto? 140.000. Opa! Então quer dizer que essa pessoa não precisa pagar mais nada, certo? Certo, ela não deve mais nada. Mas e esses R$ 20.000 que ela pagou a mais aqui? Ela vai ter direito à restituição? Não vai ter direito à restituição. Por quê? Esses R$ 20.000 a mais que ela pagou eram referentes ao salário e é uma verba ou um rendimento, como nós já vimos, tributável. Portanto, fica zerado, mantém o pagamento e ela não paga
nada a mais. Beleza? Pessoal, ficou clara essa questão para vocês? Entenderam vai ser feito esse cálculo, como é feito essa tributação, como incide esse imposto? E como é importante nessa questão a gente verificar a renda tributável e a renda não tributável. Uma questão que tem sido dito também é que, a partir de agora, o dividendo é tributável. Não, a gente já viu lá, o dividendo vai continuar sendo isento, tá? Assim como outras verbas vão continuar sendo isento. A questão é que, na soma total dos rendimentos, eles entram também. Então, entra as verbas ou os rendimentos tributáveis e não tributáveis. Vão existir exceções. A lei vai trazer exceções a respeito de verbas, de rendimentos que não vão entrar nesse cálculo, do imposto de renda mínimo, mas depois a gente dá uma olhadinha neles, agora não é a hora. Agora o que eu quero trazer para vocês? Vocês lembram que a gente falou aqui, que eu falei para vocês que a gente ia aprender a calcular essa faixa aqui, que é a faixa que vai eh, de 50 mil por mês, né? Ou de 50 mil por mês, ou 600 mil ano, até 1.199.000, né? Que tem uma alíquota variável de 0 a 10% e que talvez seja a faixa que nós vamos ter maior incidência, tá bom? Que é onde estão os ricos, ou considerados ricos pela lei, e não a faixa aqui de baixo que estão super ricos, tá bom? Então nós vamos aprender como que a gente vai calcular qual é a alíquota nesse caso aqui. Então vamos lá. Vou trazer aqui para vocês um slide. A lei traz esse cálculo, tá? Esse cálculo não foi inventado, eu não inventei ele, né? A lei trouxe qual é a forma de cálculo. A forma de cálculo é a alíquota vai ser igual ao rendimento, ao total dos rendimentos, dividido por 60 mil menos 10. Então vamos pegar um exemplo. O total dos rendimentos, e aí a gente está pensando aqui, vamos pensar nesse total que a gente fez aqui, por exemplo, de vez de ser 1.200.000, nós vamos colocar ele como sendo 900 mil, tá bom? Para facilitar o cálculo. Então, o total do rendimento da pessoa foi 900 mil. Dividido por 60 mil, como determinou a lei, nós vamos chegar ao valor de 15 menos 10, como determinou a lei, nós vamos ter uma alíquota efetiva a ser pago por essa pessoa de 5%. Ou seja, a pessoa que tem o rendimento de 900 mil no ano vai pagar 45 mil reais de RPFM. Pessoal, beleza até aqui? Entenderam? Entenderam como funciona, como é feito o cálculo, quais são as faixas de isenção, etc., e as faixas de pagamento e cálculo de alíquota. Agora, o que eu queria falar para vocês é um pouquinho sobre a diferença entre retenção e o ajuste anual, que é quando efetivamente a gente faz o pagamento do imposto. Por que que isso é diferente? Por que que isso é importante? Porque a lei traz, ou a lei determina, que deve-se fazer uma retenção do imposto a depender do valor recebido pela pessoa, tá certo? E quando a gente pensa em retenção do imposto, é uma perda de liquidez. Então, a gente tem uma perda de liquidez momentânea que pode ou não, no final, eh, se transformar num pagamento de imposto, tá certo? Então, eu vou trazer para vocês eh, alguns exemplos, aí a gente vai trocar uma ideia sobre alguns exemplos para vocês entenderem isso também. Então vamos pensar aqui comigo que a, uma pessoa, a lei determina o seguinte, que a pessoa que tirou mais de 50 mil no mês, teve um rendimento de 50 mil no mês, e aqui nós vamos tratar especificamente de dividendos, tá? A pessoa que recebeu dividendos de 50 mil no mês, ela tem que reter 10% desse valor para, no final, quando for feito o ajuste anual, se verificar se ela atingiu um montante de 600 mil no ano e aí haver ou não a tributação pelo imposto de renda mínimo. Então, pensando em dividendo, tá? A pessoa tirou 30 mil no mês. Ela recebeu dividendos de 30 mil no mês. Ela tem que reter alguma coisa? Não, não tem que reter nada. Ela tirou 50 mil no mês. Ela tem que reter alguma coisa? Não, nada. Ela tirou 50 mil,01. Ela tem que reter? Sim, ela vai ter que reter
10%, ou seja, R$ 5.000 naquele mês, para que no final do ano, quando for feito o ajuste anual, o encontro de contas, se verificar se os rendimentos totais dela atingiram mais de 600 mil, ela vai ter que pagar o imposto. É uma forma de garantia do governo, tá? Então, o que que nós chamamos essa retenção? É o vai que. Vai que no final você tem que pagar, eu já estou garantido. Se não tiver que pagar, o que que a pessoa vai ter direito a uma restituição desse valor. A grande questão aqui é que essa retenção pode levar a uma perda de liquidez. Então, pensa comigo. Uma pessoa que recebe de salário em torno de R$ 7.000 por mês. Essa pessoa recebe R$ 7.000 por mês, ou melhor ainda, uma pessoa recebe em torno de R$ 10.000 por mês de salário. Ela tem 2 filhos, tem gastos com escola, com plano de saúde, etc. E ela é sócia de uma empresa. Mas ela tem uma sociedade nessa empresa, uma cota muito pequena nessa empresa, mas uma vez por ano, essa empresa faz uma distribuição de lucros. E supondo que essa distribuição de lucros ocorra em abril, agora, no mês que nós estamos, e na distribuição de lucros, essa pessoa recebeu, por exemplo, R$ 51.000 de lucro dessa cota que ela tem. A pessoa recebe 10.000 de salário, e recebeu, uma vez no ano, 51 mil. O que que vai acontecer? Pela lei, ela vai ter que reter desse prolabore, desse dividendo, desculpa, recebido, 10%, para que se no final do ano ela tenha, verificar se ela teve um rendimento superior a 600 mil por mês. A gente somando os salários dessa pessoa, com esse recebimento, a gente vai apurar que ela deve zero de imposto. Porque 10 mil com 2 filhos na escola, muito provavelmente essa pessoa vai ter a isenção ou vai ter uma alíquota zero de imposto de renda. Os 50 mil no mês não vai fazer diferença nenhuma naquele mês, né? Nesse imposto de renda. Então, a soma dos rendimentos vai dar que a pessoa recebeu menos de 600 mil no ano e, portanto, não era devido o imposto. Só que lá, em abril, ou agora em abril, ela já teve que reter, pagar R$ 5.000. E aí ela vai ter direito à restituição desses R$ 5.000. Mas pensa comigo, ela recebeu isso em abril, ela apresentou a declaração de imposto de renda dela no outro ano e a restituição veio só no outro ano, no meio para o final do outro ano. Essa pessoa ficou com esses 5 mil. É óbvio que esses 5 mil vai voltar para ela com uma correção monetária muito baixa, mas a pessoa perdeu a disponibilidade econômica desses R$ 5.000. Então, esses R$ 5.000 que ela poderia ter aplicado em abril, feito uma viagem com a família, alguma coisa do tipo, ela teve que pagar no imposto que depois ela recebeu de volta. Então é importante a gente trabalhar meios, formas, para que essa pessoa não tenha que pagar esse imposto especificamente, e perder essa disponibilidade econômica ali, reter esse imposto. E as pessoas que estão na faixa acima de 600 mil, aquelas que entram na faixa do 1 milhão e pouco que nós já vimos, para que elas tentem estar na faixa de baixo e assim ter algum lucro. Então, qual é a ideia do que a gente vai propor para vocês ou das soluções que eu vou tentar trazer aqui para a gente mitigar o efeito desse imposto? Nós vamos tentar pegar as pessoas que estão nessa faixa aqui. Deixa eu só voltar aqui o slide, só um minutinho aqui. Então, nós vamos tentar pegar as pessoas que estão nessa faixa do imposto aqui e fazer com que elas entrem nessa faixa aqui, certo? Para quê? Para se elas tiverem que pagar o imposto, que elas paguem o imposto com uma alíquota menor. Nós vamos tentar reduzir essa alíquota de 10% para essas pessoas. E as pessoas que estiverem nessa faixa aqui, ou os ricos, nós vamos tentar jogar eles para a faixa do imposto de renda progressivo. Tá certo? Então, nós vamos tentar trocar as pessoas de faixa. É óbvio que vão ter pessoas que nós não vamos conseguir trocar, não vamos conseguir fazer nada com isso, mas e vão se manter na mesma faixa que estão, e tudo bem, né? Mas nós vamos trazer agora para vocês algumas soluções para tentar buscar isso que a gente trocou uma ideia. Então, vamos lá? O que que nós vamos falar agora? Soluções. Primeira solução que eu vou trazer para vocês. Aqui nós já vimos, tá? Só para
para retomar que a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento, creditamento, emprego ou entrega de lucros e dividendos para uma mesma pessoa jurídica, uma mesma pessoa física, residente no Brasil e montante superior a 50 mil, em um mesmo mês, fica sujeito à retenção de 10%. Tá? Então, a gente já trocou uma ideia a respeito disso, mas é só para lembrar que seja o pagamento, o creditamento, ou seja, quando a pessoa jurídica reconhece que tem um crédito para com aquela pessoa física, ou o emprego, por exemplo, um aumento de capital social dessa empresa, tudo isso gera a obrigatoriedade, ou o pagamento em si, que está aqui, né, da retenção, que nós já trocamos uma ideia. Então vamos para as soluções. A primeira solução que a gente traz para vocês é a holding. Nossa, mas falaram que holding ia acabar, que holding não era uma boa ideia. Será que não? Pensa comigo. O indivíduo tem uma empresa imobiliária, o indivíduo tem uma indústria, o indivíduo tem uma empresa de internet ou um e-commerce, o indivíduo tem uma empresa de transporte, uma empresa de veículos. E aí ele pega os dividendos dessas empresas e manda para ele. O que vai acontecer aqui? Nós acabamos de ver. Ele, obviamente, vai perder essa disponibilidade se não pagar um imposto de renda pesado, a depender dos valores que essa pessoa tiver recebendo de dividendos dessas empresas. Então, qual pode ser uma das soluções a ser estudada? É a gente criar uma holding em que o indivíduo é sócio com sua esposa, com seus filhos, e aí vai ser uma discussão a respeito de com quem ser sócio, e os lucros dessas empresas que a gente chama de operacionais, serem remetidos, de vez em serem remetidos direto para a pessoa física, a gente remete para a holding. E aí, dentro dessa holding, a gente trabalha esses lucros. De que forma? A gente pode usar esses lucros, ao invés de distribuir os dividendos para os sócios, a gente pode, por exemplo, reinvestir nos negócios. E aí, esses reinvestimentos não vão pagar o imposto de renda. Por quê? Esse imposto de renda é o imposto de renda da pessoa física. Então, não vai ter esse imposto no caso de reinvestimento. Nós podemos fazer um aumento de capital social nessas empresas para que elas daí possam investir em algo. E nós podemos também, de forma escalonada, fazer distribuição periódica de lucros e dividendos. Então, ao invés de eu fazer uma ou duas vezes a distribuição por ano, distribuição de lucros ou apuração de lucros, eu posso fazer isso, por exemplo, trimestralmente. Ou eu posso fazer isso bimestralmente. Tá certo? E aí, com isso, eu consigo fazer o quê? Reduzir o valor dos dividendos recebidos por essas pessoas e, se não conseguir tornar isento do imposto de renda mínimo, eu posso conseguir fazer essa pessoa mudar de faixa, tá certo? Então, essa é a primeira solução que a gente traz e que a gente pode pensar a respeito para uma pessoa que esteja na faixa de tributação ou que precise mudar da faixa de tributação com essa nova lei. Tá joia? A segunda solução que nós vamos trazer para vocês é relativa a investimentos financeiros. Então, aqui nós vamos trazer uma consideração para vocês. Os investimentos financeiros na pessoa física, ou seja, quando a gente faz um investimento financeiro na pessoa física, a gente paga aproximadamente 15% de imposto de renda. Esse é um valor aproximado de quanto uma pessoa física paga sobre seus investimentos. E na pessoa jurídica, esse investimento pode chegar até a 34%. Mas em média, ou em regra, mais ou menos, o que se paga aproximadamente é 20% dos rendimentos, sobre os rendimentos. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês e aí a gente vai chegar a uma conclusão juntos, tá bom? Então, vamos pensar que uma pessoa física, tá, tem investido 10 milhões,
Essa pessoa tem investido 10 milhões. E ela recebeu em um ano, a título de rendimentos desse investimento, o valor de 1 milhão. Tá joia? Então, a rentabilidade do investimento foi de 1 milhão. Essa pessoa, na alíquota que nós conversamos, vai pagar 15%. Ó, 15 ficou feio, peraí. Essa pessoa vai pagar 15% de imposto de renda. Ou seja, ela vai pagar 150 mil reais de imposto de renda. Vamos pensar ainda que essa pessoa recebeu a título de dividendos da empresa 1 milhão, certo? Recebeu 1 milhão. Então, essa pessoa teve, para cálculo de imposto de renda, lembra do nosso cálculo de imposto de renda mínimo? É a soma total dos valores recebidos da pessoa, não é? Então, ela teve 2 milhões, 1 milhão desse rendimento tributável e 1 milhão de dividendos. Sobre esse valor, ela tem que pagar uma alíquota de 10%. Então, ela deve 200 mil reais. Mas, como ela já pagou 150, ela tem que pagar 50 mil reais. E aí eu pergunto para vocês, esses 50 mil reais que ela vai ter que pagar não corresponde a 5%? Olha aí, pessoal, só para ficar um pouquinho melhor, eu trouxe aqui já desenhado. É o mesmo exemplo, tá? É a mesma questões, só que agora num slide aqui para gente, para ficar mais fácil. Investimento tributável, a gente colocou um investimento tributável aqui de 1 milhão, 15%, tal, 150, dividendos de 1 milhão, total 2 milhões, imposto de renda, 200, menos 150 pago, ela deve 50 mil, que a gente falou que era 5%, tá bom? E aí, o que que eu quero mostrar para vocês? Será que não vale a pena a gente trocar um investimento isento, ou seja, um investimento não tributável, por um investimento tributável como forma de reduzir o valor do imposto de renda mínimo? Nós podemos escolher um rendimento tributável que seja do mesmo gênero ou do mesma espécie e tenha aproximadamente o mesmo rendimento anual de um rendimento tributável. Porque pensa comigo, vamos supor que esse rendimento da pessoa física que nós estamos analisando aqui, ó, que nós estamos analisando uma pessoa física, vamos pensar que esse rendimento da pessoa física, de vez de ser tributável, fosse isento, tá? Era um rendimento isento. Então, ela haveria recebido aqui 1 milhão desse rendimento e 1 milhão de dividendos, tá certo? Recebendo 1 milhão de dividendos e 1 milhão de rendimentos, ela teria 2 milhões. Quanto que ela teria que pagar aqui de imposto? 10%, não é isso que a gente viu? Esse 10% são 200 mil, ela teria, no final do ano, que recolher 200 mil reais, tá certo? Agora, como a gente viu aqui, esse rendimento sendo tributável, ela já haveria pago o mesmo milhão de rendimento, tá bom? Ela já teria pago de imposto de renda 150 mil. E aí, recebendo os dividendos de 1 milhão, ela teria que pagar mais 5%. E aí nós estamos tratando aqui de disponibilidade econômica. Então, no final do ano, essa pessoa só teria uma retenção de mais 5% ao invés de 2%, ou seja, de 50 mil reais. E aí, esses 50 mil reais aqui, na mão dessa pessoa física, será que não poderia ter sido investido de uma melhor forma durante todo esse ano ou ano e meio, como a gente já viu, que é o tempo que leva para poder ter essa restituição ou para poder ter esse pagamento? E aí, com esse valor, ela ter trabalhado ou ter investido em um novo negócio e ter essa disponibilidade econômica? E não se assuste não, olha só fazendo esse cálculo aqui, ó, vamos fazer esse cálculo aqui só para vocês verem como dá a diferença aqui, ó, do que eu estou falando para vocês. Além dessa disponibilidade econômica, nós temos uma diferença de alíquota, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente pensando aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, que foi o rendimento tributável, que a pessoa foi tributada em 15%, pagou 150 mil, recebeu 1 milhão de dividendos,
Nós fizemos um imposto de renda com alíquota de 10% aqui, tá? Essa pessoa pagou 200, já tinha pago 150, então ela teve que pagar aqui mais 50 mil, que nós calculamos e foi 5%, tá bom? Esse foi o primeiro cálculo que a gente fez. Agora pensa comigo. Vamos fazer o segundo cálculo aqui só para vocês verem a diferença. Agora pense que nós estamos falando da mesma pessoa física, que tem os rendimentos isentos, e que a gente disse que recebeu 1 milhão, que não foi tributado, 1 milhão de dividendos. Essa pessoa recebeu 2 milhões. Se a gente fizer o cálculo da alíquota dessa pessoa, naqueles termos que a gente já aprendeu a fazer o cálculo da alíquota, essa alíquota vai ficar em torno de 6,67% e, portanto, maior do que a de 5% que a gente viu no caso de rendimentos tributáveis. Pessoal, é isso. E para terminar, só deixar um alerta aqui que é, eu verifiquei que tem pessoas dizendo que a solução é jogar os gastos para a pessoa jurídica. Tomar muito cuidado com isso, tá? Já tem até decisões do CARF e judiciais também, levando em consideração, desconsiderando esses gastos da pessoa jurídica quando são destinados à pessoa física e tudo mais, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, as minhas redes sociais estão à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que ainda não estavam inscritos, espero que pensem em se inscrever, se quiserem continuar vendo conteúdos assim. E os que já tiverem inscrito, por favor, deixa o like, compartilha, que pode ser legal para outras pessoas também. Muito obrigado, foi um prazer e espero retornar em breve. Um abraço.